Uma boa noite a todos, bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro, estamos ali continuando nossa Copa de Fundos Imobiliários. E independente de eleição, a gente segue nos nossos jogos, nossos comparativos aqui. E vamos dar sequência aí, ter mais 4 partidas pela primeira fase da Copa de Fundos Imobiliários do canal. Sejam muito bem-vindos e aproveitem. Vamos só resgatar aqui a fase que a gente se encontra. Estamos na primeira fase, a fase de grupos da nossa Copa de Fundos. A gente já teve a segunda rodada dos grupos A e B. No grupo A, a gente tem a liderança do RSR 11, seguido aí por um empate entre o RBRP 11 e o Vino 11. E no grupo B, a gente tem o HSML 11 puxando a liderança, seguido aí um empate em segundo lugar com o VISC 11 e o BTLG 11. Hoje teremos os jogos do Grupo C, o Grupo C que contou aí com a vitória na primeira rodada do VGHF 11 e do RBRF 11, e o Grupo D que apresentou a vitória do DEVA 11 e do TGAR 11 na primeira rodada. Vamos ver como é que esses fundos se sairão hoje aí no duelo com os demais. E aqui é o restante da tabela até o grupo H, como está a classificação até o momento. Trazer brevemente como é que é o regulamento para cada partida de fundo imobiliário. A gente vai avaliar os fundos que estiverem abaixo da metade entre a máxima e a mínima de 52 semanas, né? Entre a média das duas. A liquidez média diária de negociação acima de R$1 milhão recebe um gol também. E o patrimônio líquido maior que R$1 bilhão também recebe um gol. Aí vamos para uma fase de comparação direta dos fundos. O maior dividend yield recebe o gol. A menor relação preço por valor patrimonial recebe o gol. E o maior crescimento do dividend yield em 3 anos também recebe um gol. E é assim que a gente vai definir cada partida aí das nossas disputas da Copa de Fundos Imobiliários. Vamos lá então, iniciando pela primeira partida da noite. Pelo grupo C, a gente vai ter a disputa entre o VGHF 11 e o MAL 11. Aliás, ontem a gente publicou um vídeo mais detalhado do fundo MAL 11, que é um dos fundos que está na Copa de Fundos Imobiliários. Caso queira ter maiores detalhes, principalmente em relação ao seu portfólio e os pontos positivos e negativos desse fundo, confira no nosso vídeo que foi publicado ontem aqui no canal. E vamos começar trazendo o que cada um dos dois times trouxe a campo. A gente tem o VGHF 11, que se trata de um fundo misto, mas basicamente é um fundo de papéis, né? A gente tem uma participação muito relevante, chegando a quase 60% em CRIs, e mais uma participação relevante aí de 22% aproximadamente em outros fundos imobiliários. Em compensação, o MAL 11 é um típico fundo de tijolos. Ele apresenta participação em diversos shoppings, sendo a posição mais relevante dele no Madureira Shopping, no Rio de Janeiro. Vamos, portanto, iniciar o primeiro tempo dessa partida, a primeira partida da noite. A gente já tem os dois times em campos. Vamos avaliar a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas. O VGHF 11 está com 22,1%. E o MAL 11 próximo às suas máximas em 98,8%. Portanto, o VGHF 11 consegue fazer 1-0 em cima do MAL 11.
Vamos avaliar agora a liquidez média diária dos dois fundos. A liquidez tem que ser acima de R$ 1 milhão. O VGHF11 tem uma liquidez de 3,1 e o MAL11 1,7. Portanto, os dois conseguem marcar e chegamos a 2-1 no placar. VGHF11 saindo na frente do MAL11. E agora a disputa de patrimônio líquido. Vamos ver qual dos dois fundos tem o patrimônio líquido maior do que R$ 1 bilhão. O VGHF não consegue marcar, tem um patrimônio de 0,7 e o MAL11 de 0,8. Portanto, os dois fundos não conseguem marcar e fechamos o placar aí do primeiro tempo. A gente tem o VGHF11 2, MAL11 1. Vamos agora para o segundo tempo, né? A gente vem de uma vitória do VGHF, uma vitória parcial no primeiro tempo. Vamos ver se o MAL11 tem condições de virar a partida ou pelo menos empatar o jogo. Vamos analisar o Dividend Yield. O Dividend Yield do VGHF11 é bastante elevado, 16,9%. E o MAL11, 7,8%. É um Dividend Yield bem mais baixo. E com isso o VGHF consegue abrir mais ainda, ampliar mais ainda o placar, 3-1 até o momento. A relação preço por valor patrimonial, a gente tem 1,06 do VGHF contra 1,01 do MAL11. Portanto, o MAL11 consegue a vitória, fazer um gol e diminuir a sua distância. A vitória ainda não, né? E agora a última característica, será que o VGHF consegue se sagrar vitorioso desse jogo ou o MAL11 irá buscar um empate nessa partida? O crescimento do VGHF11 foi de 0 no comparado acumulado de 3 anos e do MAL11 28,5%. Portanto, 3-3. Fecha o placar em um empate entre VGHF e MAL11. Bom, tivemos então uma partida muito disputada. De início parecia até que o VGHF ia conseguir levar melhor e sair com os 3 pontos, mas no final o MAL11 conseguiu um empate e leva um ponto importante aí depois dessa disputa com o VGHF. E vamos agora para a segunda partida da noite. A gente vai ter a disputa entre o HGLG11 e o RBRF11 ainda pelo grupo C. E vamos lá então, olhando o que cada um dos dois fundos trouxe a campo. O HGLG11 é um fundo de logística. Ele tem uma série de imóveis ali, principalmente no entorno da Grande São Paulo, mas tem imóveis em Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Já o RBRF11 é um fundo de fundos em que tem uma participação mais relevante, principalmente em fundos de recebíveis e fundos corporativos. E vamos lá então com os dois times em campo, o HGLG11 e o RBRF11. Avaliando a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas, o HGLG está com 86,6, fica fora, e o RBRF com 72,8. Portanto, começamos no 0-0 entre os dois fundos até o momento. Avaliando agora a liquidez média diária dos fundos, o HGLG está com 7,4 e o RBRF 3,5. Portanto, 1-1, é um jogo bastante equilibrado entre os dois fundos. É uma disputa que deve chegar até o final aí bastante disputada, um jogo bastante difícil para os dois fundos. Avaliando agora o patrimônio líquido, o HGLG tem um patrimônio de 3,5 bilhões e o RBRF 1,2. Portanto, gol para os dois também. 2-2.
E vamos lá para o segundo tempo desse jogo que veio empatado ali em 2-2 do primeiro tempo. A gente tem o dividend yield do HGLG de 9,4 e o RBRF passa raspando com 9,6. Portanto, consegue abrir uma vantagem. Foi bem apertada essa disputa. Agora a gente vai para a relação entre o preço e o valor patrimonial. O HGLG está com 1,16, um valor relativamente alto, e 0,88 para o RBRF, que consegue abrir uma vantagem de 4-2 em cima do HGLG. O crescimento do dividend yield foi de 20% no HGLG e no RBRF caiu 1,6%. Portanto, fez 4-3, o HGLG tirou no final um pouco, mas não foi ainda suficiente para arrancar o empate ou a vitória nesse jogo com o RBRF 11. Com isso, o RBRF 11 ele consegue aí levar 3 pontos esse jogo e o HGLG sai com a derrota e acaba aí ficando numa situação um pouco mais complicada na tabela. Vamos agora pela partida pelo grupo D. A gente tem grupo D que tem BRCR, DEVA, Tigar e GGRC. A gente vai ter a disputa entre o BRCR 11 e o Tigar 11. E vamos ver então o que esses dois times trazem a campo. O BRCR 11 é um velho conhecido da Bolsa, é um fundo de lajes corporativas, com lajes no Rio e em São Paulo, inclusive um fundo que sofreu bastante aí, principalmente durante a pandemia. Já o Tigar 11 é um fundo de desenvolvimento, com foco aí em multipropriedades, loteamentos, então é um fundo de característica bastante diferente do BRCR11. Vamos ver o que vai sair desse confronto ali entre os dois fundos. Vamos para o primeiro tempo, então, o BRCR e o Tigar. A posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas, o BRCR11 está com mais de 80% e o Tigar também, até valores bem próximos. Mas nenhum dos dois passa no critério e, portanto, a gente fica no 0-0. Avaliando agora a liquidez média diária de 2,4 milhões para o BRCR11 e 4,2 no Tigar 11. Portanto, 1-1, um jogo bastante equilibrado entre os dois. Olhando agora a questão de patrimônio líquido, 2,7 bilhões de reais para o BRCR e 1,4 para o Tigar. Portanto, 2-2, segue um empate, a gente fecha o primeiro tempo. É um jogo bastante disputado entre os dois fundos e vamos ver aí se vamos ter uma definição para o segundo tempo. Aliás, deixe no comentário qual que é o seu fundo favorito entre BRCR11 e Tigar 11. Bom, vamos seguir então, segundo tempo agora, a gente vai analisar o dividend yield e a comparativo entre os dois. O BRCR está com 8,3 e o Tigar 13,2. Então, gol de Tigar 11 faz 3-2 em cima do BRCR. O BRCR11 está bastante descontado, a gente tem 69% do seu valor em relação ao valor patrimonial. Já o Tigar está com 1,03, portanto segue equilibrado. E temos 3-3 até agora no segundo tempo. Vamos para a última comparação, vai ser decisiva entre os dois fundos. Então, olhando o BRCR11, perdeu o rendimento, 1,3% foi o seu negativo, foi a queda aqui do seu dividend yield, e 11,8% foi o crescimento do Tigar 11, e ele faz 4-3 e consegue fechar aqui no segundo tempo com uma vitória aí bastante apertada, mas sai com a vitória em cima do BRCR11. E com isso o Tigar 11 sai com 3 pontos e o BRCR fica com 0 ponto dessa partida. Uma situação bastante complicada na sua chave. Já tem aí uma grande chance de ele não conseguir se classificar
para as oitavas aí da nossa Copa de Fundos. Vamos agora para a quarta partida da noite, a última partida. E se você ficou com a gente até agora, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para poder acompanhar aí toda a evolução dessa Copa, que é um grande comparativo entre fundos imobiliários. A última partida dessa noite, a gente vai ter a disputa entre o DEVA 11 e o GGRC 11 pelo grupo D. E vamos ver o que os dois times trazem a campo agora. O DEVA 11 é um fundo de papel e é bastante puxado aí, principalmente pelo IGPM, tem uma influência grande desse indicador. Já o GGRC11 é um fundo de tijolos, em que ele é composto aí quase que pela sua metade de imóveis industriais e a outra metade com imóveis logísticos, de aplicação logística. Então a gente vai ter mais uma disputa aqui entre um fundo de papel e um fundo de tijolo. Começando então pelo primeiro tempo da partida, a gente tem a análise da posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas. DEVA 11 está com 19,6 e o GGRC muito próximo à sua máxima com 98,2. Portanto, DEVA 11 abre o placar no início da partida fazendo 1-0. Vamos agora para a liquidez média diária dos dois fundos. A gente tem o DEVA 11 com 3,1 milhões e o GGRC com 1,3 milhões. Com isso, os dois fundos conseguem marcar e temos aí 2-1 até o momento. É uma partida em que o DEVA começou na frente, está conseguindo manter a sua distância. Vamos ver se vai conseguir levar até o final aí essa vantagem na partida. Analisando o patrimônio líquido agora, patrimônio de 1,4 para o DEVA 11 e o GGRC é um patrimônio de R$1 bilhão cravados e conseguindo passar ali bem no limite. Portanto, ponto para as duas equipes e a gente consegue fechar aqui o primeiro tempo. DEVA 11 consegue manter a liderança, fechando em 3-2 em cima do GGRC 11. Seguindo agora para o segundo tempo, a gente teve a vantagem, aí o fundo de papel, o DEVA 11 levando vantagem em cima do fundo de tijolo. E, aliás, se você quiser deixar nos nossos comentários, a gente tem nosso chat ao vivo aí na transmissão. Qual dos dois fundos você tem preferência, pode deixar nos comentários também. Vamos agora para o segundo tempo, analisando o Dividend Yield, a comparativa entre os dois fundos. O DEVA 11, por ser um fundo de papel, ele tem um Dividend Yield alto, 16,8%, e o GGRC está com esse Dividend Yield na casa de 8%, portanto, DEVA 11 consegue abrir uma vantagem e fazer 4-2 em cima do GGRC. Agora vamos analisar a relação entre o preço e o valor patrimonial dos dois fundos. O DEVA 11 tem essa relação em 0,95, comparando agora com o GGRC que tem 0,92, portanto o GGRC consegue se recuperar, consegue fazer um golzinho e temos agora 4-3 para o DEVA 11. GGRC mostrando aí seu potencial de reação. Agora vamos analisar o crescimento do Dividend Yield, é uma informação importante para quem analisa fundos imobiliários. E o que você mais deseja é que seu fundo tenha aí dividendos, pague proventos crescentes aí ao longo dos anos, né? O DEVA 11 está com 0 nesse indicador, né? E o GGRC 6,9. E com isso a gente tem um surpreendente empate. O GGRC consegue aí no finalzinho um empate, fazer 4-4 e consegue arrancar um ponto aí do DEVA 11. Ao final da partida temos um ponto para cada uma das equipes e
a gente percebe que com essa pontuação o GGRC consegue permanecer vivo na disputa. Não tem uma situação fácil, afinal perdeu o primeiro jogo. Aliás, se você não viu o primeiro jogo, eu vou deixar aqui nos links do canal. E o Deva 11, com o empate e a vitória no primeiro jogo, consegue aí fazer 4 pontos. Então vamos aproveitar agora para ver a classificação final, depois dessas partidas dessa noite. A gente tem aí o grupo A e B, que já estavam com resultados definidos antes do início da noite. O grupo C, a gente teve aí o RB-RF abrindo uma ampla vantagem de 6 pontos. O VGHF11 está em segundo no momento, com 4 pontos. O HGLG já praticamente eliminado. E o MAL 11 ainda com uma chance pequena, né? Eventualmente, se ele conseguir ganhar o próximo e a depender da combinação de resultados, ele pode ainda se classificar. No grupo D, a gente tem uma situação semelhante. O Tigar 11 segue líder, com 6 pontos, Deva 11 com 4, o GGRC se mantém vivo ainda, né? Dependendo da combinação de resultados. E o BRCR11 praticamente aí eliminado com os resultados de hoje. E a gente deve ter agora, quinta-feira, depois de amanhã, as partidas do grupo E e do grupo F. O grupo E, que a gente tem aí alguns fundos também bastante interessantes, o Capitânia, o Hectare e o Maxi Renda, né? O grupo E virou um grupo quase que totalmente de papel, e o HGRU enfrentando aqui esses fundos de papel. E o grupo F, a gente tem o XPMOL, o XP Logística, o RBRR e o Tordesilhas, TORD 11. Portanto, quinta-feira agora teremos a continuação, as partidas aí, mais 4 partidas, dessa vez pelo grupo E e grupo F da nossa Copa de Fundos. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.